Fábio Abreu analisa que a diminuição de vagas na Câmara Federal prejudica a formação de chapinhas no Piauí. Vamos acompanhar o que disse o secretário. Muda muita coisa, né? Se você observar a redução de vagas, mais do que eu observo, por exemplo, com relação a mim, independente de ser 10 ou 8 vagas, eu continuo com o mesmo objetivo de ser candidato. É óbvio que eu acho que, na verdade, aí passa a ter uma possibilidade de permanência das duas composições que estão, pelo menos nesse primeiro momento, previstas, né? No caso, PT e PSD. Então, eu acho que, na verdade, com 8, dificulta mais ainda a possibilidade de uma chapinha, porque para se compor uma chapinha, o coeficiente passa para 250 mil votos. Então, isso, e se continuar no sistema atual, só concorre quem consegue compor, consegue chegar no coeficiente. Então, fica mais difícil para a chapinha, tendo apenas as 8 vagas. Aí essa polêmica, né? Essa polêmica que gira em torno da manutenção ou da diminuição da quantidade de vagas, porque tem aquela história. Tem um grupo que diz o seguinte: com a diminuição, com a manutenção das vagas, continua a estratégia das chapas normais. Com a diminuição de vagas, você pode e deve, para alguns, rediscutir essa estratégia. E aí permitir, por exemplo, que as chapinhas sejam lançadas. Tem as duas versões. E aí, Natan, por favor, vamos, antes de começar a discussão, chegou... Eu vou até me levantar para esse momento. Não, por favor, aqui, né? Por favor, pode se levantar. Não tem Abrir aqui a imagem aqui. Não tem problema não. Momento volta para cá, aqui, volta para cá. Momento solene do programa. Para mim aqui, nós vamos fazer aqui um arranjo, mas não é arranjo de política não, é arranjo mesmo normal. Fazer uma... Porque depois de hoje, desse almoço farto, demorou, né? Tá na sobremesa, meu amigo. Aí, ó, João Magalhães. Está conosco, né? Boa tarde, Douglas. Tudo tranquilo, né, João? Tudo tranquilo, Natan, Ezequiel e a toda a nossa audiência. Olha, vou começar pelo João, né, que ele é concursado. Então, seguinte, há essa divisão, um grupo, João, que diz o seguinte: se ficar o número de vagas, continua a estratégia do governo. Se o veto não for derrubado, diminuir, permite as chapinhas. Outros dizem, não, mesmo diminuindo, não tem chapinha. Qual é digamos, a corrente que vai prevalecer no final das contas? Olha, Douglas, se a gente for pegar pela lógica, né, o pensamento do governador deve permanecer e prevalecer em qualquer no sentido cenário. de que qualquer cenário, mesmo com redução de cadeiras, para a base do governo eleger um maior número de deputados, o cálculo certamente é o da quanto menos chapas, obviamente menos votos de sobras serão divididos entre as chapas e naturalmente a base do governo tem mais condições ali de pegar as vagas das sobras. Então, pelo entendimento do governador, eu acredito que com redução ou não de vagas, as chapinhas acabam atrapalhando. No entanto, você tocou em um ponto que é essencial na discussão. A eleição a gente já sabe que é muito acirrada. Com uma redução no número de cadeiras, essas lideranças regionais, que normalmente ficam ali na casa dos 20, 25 mil, 30 mil votos, Você está falando para deputado estadual. E eu diria que até uma possibilidade ali de quem tem 32, 33 mil votos, não é garantia de eleição não, no cenário de redução de chapas. Então, é claro que vai haver uma pressão ainda maior para que o governo autorize as chapinhas se houver redução na quantidade de vagas. Porque aí, essas lideranças que hoje, em um cenário, aceitam ir para PT ou MDB, para deputado estadual, porque, pela lógica, cada um desses partidos elege 12, né, pode eleger 10, 12 deputados, e aí você fica na suplência de um grande número de deputados, é uma possibilidade de assumir mandato. Reduzindo as vagas, as chapinhas acabam sendo mais interessantes para esses líderes. Agora é saber se quem ganha essa queda de braço é o pensamento do governador, que eu acho que é,
ou, de repente, dos candidatos a deputados estaduais. Natan, independente do cenário, prevalece a estratégia do governador. Eu acho que matematicamente não muda nada, só diminui a quantidade de vagas. Eu acho que até reforça essa. Não, até porque estratégia. com a redução do número de vagas, reforça de fato essa tese de que quanto menos chapas, menor. Porque caso haja uma fragmentação maior de chapas, de partidos disputando vagas, principalmente na Câmara Federal, que há um número reduzido de vagas, isso vai dificultar a eleição. De fato, os votos que são destinados a essas chapas de menor porte podem fazer falta no todo da base aliada. Há uma fragmentação que pode, inclusive, beneficiar a oposição, reforçando a tese que o governador tem defendido. Mas, por outro lado, dificulta a eleição desses candidatos com um potencial médio de votos, né? Candidatos novos, principalmente, ou candidatos que querem aí, buscar uma cadeira na faixa dos 30 a 35 mil votos, vai dificultar, porque essa nota de corte, né, fazendo um comparativo com o Enem, vai subir. Então vai ficar mais difícil conseguir a eleição dentro desses partidos. É um jogo de xadrez que precisa ser bem estudado e por isso que a gente sempre fala que alguns nomes podem, inclusive, desistir da disputa, porque a eleição vai ficar mais difícil sem essas chapinhas e com a nota de corte lá em cima para quem vai ser candidato a deputado estadual e deputado federal. Ezequiel, aí nesse caso, o que acontece? Se houver uma diminuição no número de vagas, a estratégia do governador pode prevalecer, mas vai ter efeito colateral que é a desistência de muitos candidatos, como disse o Natan e o João, candidatos com menos votos e aquele com a votação que fica ali mediana, entre os mais altos e os mais baixos. Né? Isso, até porque tem até certos candidatos que resolveram dar um passo atrás, justamente para dar 2 passos à frente. Alguns exemplos de alguns candidatos que resolveram não se candidatar agora nas eleições de 2024, justamente para que pudessem ali calcificar, né, uma campanha eleitoral mais robusta, uma pré-campanha eleitoral mais robusta durante 2024 e também agora durante 2025, justamente para lograr ali grandes êxitos, né, nas eleições de 2026. E aí, essas pessoas que, ou seja, desistiram das eleições de 2024, visando as eleições de 2026, e agora entra esse novo questionamento, né, esse novo ingrediente nessa receita desse bolo, que é a diminuição dos deputados. Como é que eles vão ficar? Porque alguns deputados, justamente, né, alguns candidatos, estavam trabalhando justamente nesse quantitativo, entre 30 a 40 mil votos, ou seja, alguns que já não tinham tanta expressividade e agora buscavam justamente essa quantidade, né, essa cota, como o Natan ressaltou aqui, vai ficar mais difícil, ou seja, o sarrafo vai ficar mais alto. E aí, de certa forma, é necessário você ir atrás, ou você vai atrás de mais lideranças, de mais bases, justamente para atrair mais votos, para quem tentar ali se equiparar a esse novo percentual, né, esse novo coeficiente eleitoral, ou você desiste, acabando ali aceitando alguma outra acomodação dentro da base governista, ou de fato você acaba mesmo não considerando as deliberações do governador e sim montando uma chapinha e até mesmo, quem sabe, auxiliando na conjuntura política da oposição. E é isso mesmo que isso tudo é cogitado, né? Tudo isso está sendo trabalhado, até porque são muitas possibilidades, mas agora a alternativa em si são poucas. São muitas possibilidades, mas as alternativas para aqueles que realmente, de fato, querem disputar um cargo político no ano de 2026 vão ter, que são muitas dificuldades. Aí vai caber mesmo ao governador saber, de certa forma, então, fazer esses ajustes, essas articulações para que possa, ao máximo, tentar deixar a base consolidada que existe atualmente e não acontecer desistências durante o período do caminho, né, do trilho eleitoral que ainda está acontecendo.